Buenas tardes, boa tarde. É um gosto estar aqui com vocês. Eu estou finalizando a minha visita ao Brasil, 3 dias intensos. Primeiro em Brasília, na quarta-feira, ontem em Porto Alegre, em São Paulo, e hoje aqui no Rio. É a minha 4ª visita ao Brasil, no meu mandato no Comitê dos Direitos da Criança. Eu tive a possibilidade de, nas 4 visitas, interiorizar-me pela situação da infância. Eu vi meninos de rua em Fortaleza, eu visitei centros de detenção em Pernambuco, eu falei com organizações sociais, falei ontem a quarta com o presidente do Supremo Tribunal Federal, e a perspectiva é de que eu volto triste para meu país. A Convenção cumpre 30 anos de existência e a realidade de um país que foi pioneiro na região nos direitos da criança não é esperançadora para as crianças. Se tem que colocar um mensagem do que hoje a sociedade brasileira está dizendo para os meninos, eu não encontro melhor mensagem que o que está na Divina Comédia, quando Caronte atravessa para entrar no inferno. O mensagem que tem aí diz: perdam a esperança os que entram. Esse é o mensagem que a sociedade brasileira está dando para as crianças no ano da Convenção. Eu agradeço especialmente ao IAB, uma instituição com uma tradição e uma história rica na defesa do Estado de Direito. É um prazer. Eu vou fazer a minha apresentação sobre algumas questões fundamentais sobre responsabilidade penal. A questão da responsabilidade penal, se uno pode fazer uma história, o antecedente se encontra no livro do criminólogo Anthony Platt, que ele escreveu um texto que se chama Os Salvadores da Criança, ou a Invenção da Delinquência. Nesse livro, Anthony Platt conta a história dos salvadores da infância, um grupo de mulheres cristianas ao fim do século XIX, que se organizaram para reagir à criança que estava na rua e não ia à escola. Eram mulheres das classes altas da sociedade inglesa e norte-americana, que tinham uma preocupação legítima sobre qual era o futuro dessas crianças fora da escola. E esse movimento levantou 2 bandeiras que são centrais para todos aqueles que trabalhamos nos direitos da criança. As bandeiras desse movimento foram a criação de um tribunal específico para a criança e a criação do reformatório. Por quê? Porque quando as crianças eram capturadas na rua por fazer algum ilícito, eram julgadas e condenadas pelos juízes de adultos
e as mesmas penas de adultos. Tem por ali algum autor que planteia certa diferença na dosimetria penal enquanto a pena para um ladrão adulto e uma criança em algumas culturas. Quando o roubo era produzido por um adulto, se cortava a mão. Se era produzido por uma criança, é um dedo. Essa era a dosimetria das punições dos velhos sistemas. Ou a galera, que era os barcos que fizeram a conquista da Austrália e da América Latina. Os presos, onde tinham crianças, eram condenados a remar e se conseguiam novas terras, quedavam em liberdade. A essa situação é a reação do movimento salvador da infância. Em 1889, na cidade de Illinois, em Chicago, se cria o primeiro Tribunal de Menores. A primeira conquista do movimento Salvador del Niño é a instalação do primeiro tribunal na cidade de Illinois, Chicago. A partir desse momento, se desenvolvem em todo o mundo as primeiras reformas sobre o tratamento à criança diferenciado dos adultos. Mas esse trato não diferenciava se a criança havia ou não cometido delito. A única diferença era que ele estava fora da escola. E era fundamental que a criança devia estar na escola. Por isso, criaram o reformatório, que era o lugar onde o juiz iba a enviar aquelas crianças que eram não permeáveis à ação educativa do Estado. Se não iam pela vontade própria ou da sua família, iriam por uma imposição judicial ao reformatório. Esse movimento na América Latina pega forte. Na América Latina, num lapso de 30 anos, se fazem todas as reformas legislativas orientadas bajo esse princípio: criação do Tribunal de Menores e criação do reformatório, com uma característica central das leis promulgadas depois do movimento salvador da criança, que era a definição do juiz. O juiz não se definia como uma pessoa que resolvia problemas jurídicos. O juiz do movimento salvador era um juiz considerado um bom padre de família. Um juiz que devia resolver paternalmente problemas de política social. E que, pelo tanto, se lhe davam poderes omnímodos. O principal problema desse sistema foi que para a criança não existiu o princípio de legalidade. Uma questão central do Estado de Direito para as crianças não existiu até que, no ano 1979, as Nações Unidas aprovam a Convenção dos Direitos da Criança e a incorporação de um grupo da sociedade que não foi considerado persona e, pelo tanto, não compreendido pelo princípio de legalidade, que diz que tudo aquilo que não é proibido não é objeto de persecução penal.
as grandes massas que passavam pela intervenção punitiva eram as massas da população pobre. Tem sentenças ridículas de separação familiar de crianças por não concurrir durante 3 dias seguidos à escola. E não bastava a justificação. Na nossa região, as chuvas provocavam inundações. Pelas inundações, muita população rural não podia chegar à escola. Cortavam os arroios, cortavam os rios e não tinha forma de... Mas ao juiz chegava a denúncia de que a criança faltou 3 dias e não bastava a justificação. Era uma omissão da família nos deveres à pátria potestade, e o juiz, se era uma família pobre, separava ela e internava num centro, num reformatório. Esse sistema começa uma crise na década dos 60. Na década dos 60, nos Estados Unidos, os movimentos feministas vêm da mão das crianças. Kempe, um pediatra, descreve o síndrome de castigo físico. Kempe e sua esposa recebiam no consultório crianças com hematomas, quebraduras, e o relato da família sobre como tinha se produzido a quebradura não coincidia com o exame médico. E se repetia, caiu, se golpeou, mas Kempe diz, aqui tem uma coisa estranha, e descreve o maltrato infantil a partir da experiência, de sua experiência. Pero isso vino da mão do movimento de direitos das mulheres. Na década de 60, nos Estados Unidos, tem uma primeira resolução da Corte Suprema, que é a sentença Kent contra Estados Unidos. Kent, um adolescente de 15 anos, é condenado a reclusão até os 99 anos, acusado de violação e roubo. A vítima de violação nunca apareceu, a vítima do roubo tampouco apareceu, mas o juiz de primeira instância considerou que podia ser factível que Ken não hubiera violado nem roubado, mas ele não podia garantir que, se deixasse ele em liberdade, ele não cometesse uma violação e um roubo. E intervenia sobre a vida dele preventivamente por 99 anos. A Corte Suprema estadunidense revisa o caso Ken e diz: o parens patriae não é uma licença para arbitrariedade judicial. Se uma coisa tem os cidadãos deste país, é a garantia o devido processo, de ter a possibilidade de provas incriminatórias e de se defender dessas provas. Neste sistema, juiz, fiscal e defensor se diluíam nessa figura do bom padre de família. O defensor não defendia. Se ele colaborava com o juiz na sua decisão que iria ser boa. Mas, pouco tempo depois, ocorre o caso que faz cair definitivamente esse sistema, que é o caso Gold. Gold contra Estados Unidos. No caso Gold, outro adolescente de 15 anos, ele é condenado a viver numa prisão até os 23 anos, acusado de fazer chamadas obscenas a uma vecina. A denúncia foi anônima, a vecina que foi
aludida na denúncia nunca declarou contra, mas o juiz de primeira instância considerou que ele não podia garantir que Gold quedara em liberdade e fizera chamadas obscenas a mulheres. Então, intervenia preventivamente. A Corte Suprema repite novamente: o parens patriae não é uma licença, um cheque em branco para a arbitrariedade judicial. Gold, por lo ridículo do caso, hace caer definitivamente na década de 60 esse sistema e pela primeira vez se estabelece que os menores de idade têm o direito a devido processo. Mas isso foi na década dos 60. Em nossos países o sistema continuou assim. Eu comecei a trabalhar nesses temas no ano 90. Meu primeiro assunto, que eu era assistente, o primeiro assunto era um garoto de 15, 16 anos, que vivia num hogar de varões. Ele trabalhava, era bom estudante e trabalhava na feira ajudando ao vendedor de frutas e legumes a levar a mercadoria aos clientes. Num dia, uma cliente seduz ao adolescente e tem relações. Quando tem relações, aparece o marido e ela denuncia ao adolescente por violação e roubo. O adolescente foi à cadeia e meu primeiro contato foi com o advogado defensor desse adolescente, porque no expediente tinha um informe do Instituto Técnico Forense que indicava que a violação não havia acontecido. A primeira fala com o defensor foi: mas por que você não usou o informe técnico forense? Na prisão, os delinquentes sexuais têm um trato terrível. Pelo menos elimine isso. A resposta do defensor foi: eu não tenho dúvida que ele violou. Imaginem a cena do adolescente sobre a mulher com um cuchillo na garganta. Essa cena só apareceu na cabeça do defensor. No expediente nem figurava essa cena. Todo indicava relação sexual consentida. Esse sistema desses defensores, que actuava na lógica do juez bom padre de família, todavia se mantém. Tem países na região onde a defesa, o único que faz é assistir e reafirmar o pedido do fiscal, não contradiz. No ano 89, a convenção aparece como uma reação a esse sistema. E pela primeira vez se diz: todos os direitos que têm os adultos os têm as pessoas menores de idade. Pelo tanto, as garantias de devido processo são todas pertinentes para as pessoas menores de idade, com a condição que eles se encontram em desenvolvimento e a resposta tem que ser atemperada à sua condição. Não se pode reclamar da mesma forma de um adulto. Por isso, os artículos 37 e 40 da Convenção do Direito da Criança são artículos cardinais para entender a questão da penalidade juvenil. Eles colocam a excepcionalidade da intervenção punitiva por sobre toda a regra. O 43b ordena: sempre que seja melhor, se deve desjudicializar e evitar processos penais. O 37 indica: a privação de liberdade deve ser excepcional e por o menor tempo possível. Esse sistema invierte a lógica do sistema penal adulto. Excepcionalidade, uso excepcional. O Comitê
dos Direitos da Criança, no ano 2007, elabora um comentário geral. O comitê é o órgão que controla a aplicação do tratado, mas também é o órgão que interpreta o tratado. No ano 2007, ele elabora um comentário geral, que é a doutrina do comitê, sobre os direitos da criança no sistema de justiça penal. Nesse comentário geral, ele planteia certas questões básicas de como deveria ser um sistema penal juvenil. Uma das questões é a idade mínima que deve ser fixada para o começo da idade de responsabilidade. Não se pode reclamar a qualquer idade. O comitê, nesse ano, indicou 12 como a idade para o começo, mas invitando a, se pudessem fixá-la mais acima, é melhor. Hoje, no comitê, nós recebemos países que têm fixada a idade de responsabilidade penal 7, 8 e 9 anos. Países da África, países da Ásia e da Arábia têm crianças de 7 anos em prisão. Esse comentário geral, neste momento, há pouco, no mês de maio, foi substituído por um novo comentário, o comentário geral 24. Nós acabamos de aprovar, no último período de sessões em maio, o comentário geral 24, que proximamente estará colocado na página do comitê. A evidência dos diálogos do comitê com o Estado indicavam que o comentário geral 10 não tinha impacto nas ações dos Estados em termos de política criminal para a criança. Cada vez mais aumento de penas, criação de novos delitos e o recorrente tema de baixa da idade de imputabilidade. A idades cada vez mais baixas. Eu invito a ler o comentário, a se apoderar dele, porque ele aumenta a idade. Tivemos largos debates. Eu era partidário de fixar em 16, não ganhei. O comitê determinou 14 anos, mas subimos a idade de 12 a 14 e indicamos que aqueles países que hoje têm determinada idade em 15 e 16, a mantenha, não a rebaixem por consequência de nosso comentário. Nosso comentário é para países que têm 7, 9, 12, que tem que aumentar. Esse comentário geral incorpora por que o comitê considera que se deve aumentar. Hoje, a evidência científica é inquestionável enquanto a o impacto da neurociência e o sistema penal. A poda, uma das maiores podas neuronais ocorre na adolescência. E se o adolescente é confinado, essa poda neuronal é afetada em termos de desenvolvimento do adolescente. A outra coisa que o comitê valorou é que não se pode reclamar de um adolescente como se fosse um adulto. Por quê? Porque o adolescente está aprendendo a conviver. Ele não tem a possibilidade de racionamento abstracto como tem os adultos. E essa condição é necessária para compreender o que significa um juízo penal. Eu visitei centros de detenção onde o adolescente não sabia me indicar se a pessoa, se o defensor, confundia o defensor com o fiscal ou com o juiz. E o ato de explicar ao adolescente que é o que se está reclamando num processo penal é fundamental. E para isso o adolescente necessita compreender, razonar em termos abstractos. E isso ocorre dos 16 e termina num processo que os neurólogos definem cerca de 25 anos. A outra questão que diz a neurociência é
que os adolescentes não têm todavia a capacidade global de entender suas reações em relação aos outros. Por isso são impulsivos, porque eles não midem consequências, porque é uma característica da idade. O comitê coloca isso no comentário geral como fundamentação de que o reproche penal tem que ser a última. Fortalece, tem outras questões, tem uma parte dedicada a que acontece com crianças que cometem delito, mas estão por debaixo da idade. Aí o planteio do comitê é essa criança deve continuar na comunidade, na família, e a família deve ser apoiada para trabalhar sobre o ato que cometeu, pero nunca deve ser tratado pelo sistema penal. Vou encerrando. Nós vivimos na região do planeta mais violenta e desigual, mas não estamos em guerra. Isso faz a nossa região particular. E quienes mais sofrem as consequências de ser a região mais violenta são as pessoas menores de 18 anos. Se uno tem que tomar uma imagem para indicar a condição da infância há 30 anos da convenção na nossa região, é a de um pêndulo. A vida da infância oscila no movimento pendular entre pobreza e criminalização. Eles são os mais pobres da população e eles são responsabilizados pelos problemas de inseguridade. Mas as cifras, e hoje aqui nesta cidade me confirmaram, as cifras a nível global de delito de pessoas menores de idade, é uma regra de ferro, não supera o 1% do total dos delitos cometidos. É uma regra de ferro em qualquer país. Hoje, os técnicos estão observando uma caída na delinquência infantil. E a explicação é que os adolescentes hoje estão presos dos telefones celulares e dos videojogos. E isso concentra a atenção nessa situação e faz olvidar de a possibilidade de fazer delito. Tem investigações feitas neste momento que estão indicando uma caída drástica da delinquência infantil, e uma das explicações é a tecnologia. Então, ao contrário do que dizem nossos sistemas, nossos políticos, de que a culpa da insegurança é dos menores de idade, a evidência indica todo o contrário. Nós temos que superar a retórica dos direitos da criança. Já basta. Essa retórica, os únicos que ajudou foi a nós para fazer bons discursos ou posicionar-nos. Hoje a retórica tem que passar a ação, e a ação tem que cambiar a vida das crianças e das famílias. 30 anos e o paradigma tutelar continua vivo, mas fundamentado no interesse superior, na não discriminação, porque usamos a retórica dos direitos da criança, mas as estruturas continuam sendo as mesmas. Não podemos trocar o cerne da situação tutelar. Eu finalizo. Eu gosto muito de um autor noruego, cujo nome é um criminólogo noruego, Neil Christie. Ele morreu há um tempo, mas ele escreveu livros fundamentais do movimento criminológico. Num dos seus últimos livros, ele terminava dizendo uma frase que é muito pertinente. Ele dizia nesse livro: a instituição penal está em uma situação análoga à de o rei Midas.
Ustedes recuerdan, Midas, todo o que tocava convertia em ouro, mas Midas morreu de fome. Cristo dizia, muito do que o sistema penal toca, do que a polícia toca, termina se convertendo em cárceres e delinquentes. E aí se desvanecem todas as teorias explicativas. Então, parar de recorrer ao sistema penal para cambiar, para colmar a ansiedade da população de maior segurança e pensar os processos seriamente a partir da evidência que indica que a resposta penal é uma mala resposta. Gracias.